Olá, meus queridos! Agora vamos estudar a anulação e a revogação de uma licitação. A licitação, como nós vimos, é um procedimento administrativo, uma vez que ela não se encerra em um único ato. Ao que? A uma determinada quantidade de fases, as quais devem ser totalmente de acordo com a lei. Do contrário, a gente pode chegar em um momento em que a licitação pode vir a ser anulada, uma vez que qualquer vício de ilegalidade pode levar à anulação da licitação. É diferente da revogação. Quando falamos em revogação, pelo contrário, a gente não está falando sobre atos ilegais ou inválidos, pois a revogação só é cabível para atos e procedimentos válidos no âmbito da administração pública. Contudo, questões de conveniência e oportunidade podem levar à necessidade de revogação da licitação anteriormente efetuada. Passando aqui para a primeira parte dessa nossa aula, a gente pode verificar que a licitação tem como base normativa a Lei 8.666 de 99 e atualmente a Lei 14.133 de 2021, a qual revogou a 8.666. Entretanto, contratos celebrados, licitações feitas com base na Lei 8.666 ainda permanecem em vigor, uma vez que determinadas licitações foram feitas com base nessa Lei 8.666, uma vez que a Lei 14.133 permitiu por 2 anos a sua não aplicação. Em outras palavras, a Lei 14.133 veio em 2021 e permitiu que licitações promovidas até 2023 poderiam se basear na Lei 8.666. E nisso a gente verifica o quê? Que a administração pública vai exercer a sua atividade complexa de atender o interesse público e muitas vezes vai precisar de adquirir bens ou pegar a prestação de serviço, contratar a prestação de serviço, coisa que só pode ser efetuada por meio de terceiros. E então se valer da licitação, uma vez que é a etapa inicial, etapa pré-contratual, ou seja, tirando as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, todo contrato firmado no âmbito da administração pública deve se efetuar com base em licitação. Vamos falar daqui a pouquinho sobre sociedade de economia mista, por último. E uma vez que a licitação inicia, passa por suas etapas, se não houver nenhum problema relacionado à ilegalidade e nem questões de conveniência e oportunidade, a licitação chegará ao seu final. O objeto daquela licitação será adjudicado ao vencedor e ela será homologada. Uma vez homologada, partirá para a etapa de contratação daquele licitante vencedor. Mas vamos falar agora não sobre contrato, exatamente sobre a hipótese inversa ao que eu falei. Ou seja, a gente falou sobre a finalização normal de uma licitação, que é exatamente a sua adjudicação e homologação. Agora, a gente vai ver a hipótese de revogação e anulação de licitação, ou seja, quando ela não finaliza normalmente, ou seja, da melhor forma possível. A anulação pressupõe um vício de ilegalidade, tá? Ou seja, a licitação pode ter acontecido, por exemplo, foi adotada uma modalidade de licitação que não tinha nada a ver com o que a lei estabelece, como por exemplo, colocar a modalidade de licitação concorrência para alienação de bens móveis, quando pregão é o caso. Então, havendo ilegalidade no procedimento, será o caso de anulação, ou seja, a anulação não serve para atos válidos, ela é para atos inválidos, ao contrário, ilegais. Nisso é onde está previsto
prevista essa anulação de licitação. A gente verifica, eu trouxe aqui com base na Lei 14.133, né? Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Sim, a primeira dúvida que você pode ter a anulação só pode acontecer exauridas as fases de julgamento e habilitação? Não, em qualquer etapa. Em qualquer etapa da licitação, havendo alguma ilegalidade, é possível proceder com a anulação da licitação. E isso é muito comum quando o licitante prejudicado se utiliza de mandado de segurança a fim de anular a licitação com base em vício de ilegalidade. E comprovada a ilegalidade, essa etapa vai ser desfeita. Pode ser a anulação parcial, quando é possível destacar ou fazer novamente aquela etapa, agora observando a lei. Entretanto, pode ser uma anulação total, quando o vício é completamente insanável. E aí anula-se todo o procedimento licitatório. Uma vez anulado, tem efeitos ex nunc, ou seja, retroativos, ex tunc, ou seja, retroativos, e com isso todos os efeitos gerados serão desfeitos. Nisso, a nulidade vai ser efetivada, a licitação vai finalizar, vai iniciar novamente. Se for o caso de vício sanável, aquele ato vai ser repetido, ou aquela etapa integralmente vai ser repetida, e o procedimento licitatório poderá continuar normalmente. Nesse caso de anulação, vale destacar que não cabe nenhum juízo de conveniência e oportunidade. Não cabe ao poder público dizer: eu não vou anular essa licitação por questões de conveniência e oportunidade, porque aqui a gente está falando sobre uma violação à lei, ou seja, o ato é ilegal. Logo, não cabe ao poder público avaliar se vai ou não anular a licitação. Isso é algo totalmente vinculado, é ato vinculado. É nulo, então anularemos a licitação. Caso o contrato já tenha sido firmado, o que vai acontecer? Se o contrato tiver sido firmado, uma vez anulada a licitação, o contrato também será considerado nulo. Ou seja, vai anular os efeitos daquele contrato. Vale destacar a discussão referente à eventual indenização no âmbito da anulação. Em regra, não gera o dever de indenizar. Entretanto, isso é extremamente discutível. Simone, como assim? O licitante vencedor passou por um problema de anulação da licitação, ele não tem direito algum em relação à eventual indenização? Tem sim. Inclusive com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que estabelece o quê? Que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, não gera dever de indenização se houver conluio entre o licitante e o poder público. Nesse caso, se o licitante deu causa ao motivo da anulação, então ele não vai receber nenhuma indenização por eventuais prejuízos, caso ele tiver sido o responsável pela ilegalidade. Agora, em relação, se for o caso de ilegalidade atribuída à administração pública, ela que errou e já iniciou o contrato, a concretização do objeto daquele contrato, aí sim a gente fala em indenização no caso de anulação. Em outras palavras, para ver, em regra não gera o dever de indenizar. Entretanto, se a causa da anulação for a atuação errada da administração pública e o contrato estiver começando a ser efetuado, já o licitante vencedor já estiver dando andamento ao contrato, sim, há indenização com base na anulação. Quando se questiona
anulação do contrato administrativo, da licitação, perdão, e eventual possibilidade de indenização, tem um autor, né, que eu gosto muito, que é o Rafael Oliveira Rezende, que aborda que a anulação enseja, sim, indenização, com base no artigo 37, parágrafo 6º, e também em virtude da proteção da confiança e da boa-fé do licitante. Nisso, o que a gente verifica nesse artigo 37, parágrafo 6º? A responsabilidade civil do Estado. Ou seja, uma vez que o Estado causa prejuízo a alguém, ele tem que indenizar, independentemente do dolo. Então, o que estabelece esse artigo 37, parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, a administração pública vai responder de forma objetiva. Aqui aborda, né? Independentemente de dolo, independentemente de culpa, causou prejuízo, vai ter que indenizar. E com isso a gente verifica que a anulação de licitação, uma vez que traga prejuízo ao licitante, deve ser indenizada sim. E uma vez que a anulação é feita, né, exatamente não vou dizer a sentença, a decisão, né? A decisão administrativa de anulação, a autoridade competente vai determinar ali, vai estabelecer qual é o ato que está eivado de nulidade, qual é o ato que está afrontando a legislação. Então, isso vai facilitar eventual responsabilização daquele agente que deu causa à anulação. Ou seja, qual foi o agente público que agiu em ilegalidade, que fez esse procedimento de forma inadequada? E aí pode vir a ser responsabilizado no âmbito do Estado. Com isso, a gente verifica que a anulação, tá? Tanto a anulação quanto a revogação, elas estão baseadas no poder de autotutela do Estado, ou seja, pelo princípio da autotutela, ou também oficialidade, a administração pública pode rever os seus atos, anulá-los ou revogá-los. No âmbito da anulação, ela pode vir a ser decretada pelo próprio poder público, né, pelo poder executivo, que elaborou, que fez aquela licitação, caso não tenha sido no poder executivo, sim, porque existe licitação no âmbito do Ministério Público, no âmbito do poder legislativo, ou seja, o próprio poder licitante pode anular o seu próprio ato na sua função administrativa. Também pode ser decretada no Poder Judiciário, ou seja, a anulação de licitação pode ser pleiteada pelo interessado no Poder Judiciário, que, julgando procedente aquela ação, pode anular o ato administrativo. Qual ação, Simone? Pode ser ação ordinária anulatória de licitação, pode ser ação popular, ação civil pública. Geralmente é utilizado o mandado de segurança. O mandado de segurança tem o prazo de 120 dias, ou seja, tem um prazo menor do que a ação popular e a ação civil pública, que tem um prazo de 5 anos, prazo maior. Agora, no caso do licitante se sentir prejudicado, é claro que é melhor usar o mandado de segurança. Ninguém vai ficar esperando passar um bom tempo para pedir anulação de uma licitação no Poder Judiciário. Enfim, por meio dessas 4 ações, o Poder Judiciário pode muito bem decretar a anulação da licitação, assim como a anulação também pode ser levada a cabo no âmbito do Poder Legislativo, como aconteceu no Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro, quando esse tribunal determinou que fosse anulada uma licitação no âmbito do município de Duque de Caxias. Ou seja, no exercício do controle externo da administração pública, o Poder Legislativo também pode vir a pleitear a anulação. Aqui no caso, né, da revogação, agora vamos falar sobre a revogação. Ela ocorre quando a licitação foi toda feita de acordo com a lei.
ou seja, não há nenhum vício de ilegalidade em questão. Aqui no caso da revogação da licitação, pode acontecer quando o poder público, uma vez aberto o edital, aconteceu a classificação, ou seja, as etapas da licitação estavam ocorrendo. Pode acontecer um fato que tem que ser superveniente, um fato novo. E esse fato novo tem que ser praticamente fazer com que a licitação se torne contrária ao interesse público. Porque qual é o objetivo da licitação? Atender o interesse público. Uma vez que surgiu um fato superveniente que torna essa licitação um empecilho à concretização do benefício do interesse público, é claro que a licitação deve ser revogada. Não anulada, porque ela está totalmente de acordo com a lei, mas revogada sim. Quer um exemplo? Imagine que a União quer alienar um edifício, tá? Quer alienar um edifício e a fim de obter um outro bem. Então, ela abriu uma licitação concorrência para fazer a alienação. Nisso, um estado qualquer, sei lá, Alagoas, o governador de Alagoas ligou para a União, né, para algum representante da União e falou o seguinte: olha, eu tô sabendo, estou vendo essa licitação aqui em que você, poder público, né, quer alienar esse bem. Eu tenho interesse nesse bem. Nesse bem aqui, esse bem da União está aqui em Alagoas. Eu estou interessado. Vamos fazer uma permuta? E aí eles podem permutar. Enfim, com isso, essa permuta tornou desnecessária a licitação. Nesse caso, o poder público, a União em questão, no caso do exemplo, vai revogar a licitação. E se aqui no caso, né, a gente verifica aqui que é possível o poder público vir a revogar a licitação por questões de conveniência e oportunidade. Esse fato tem que ser comprovado. Não pode simplesmente falar: ah, vou anular por questões de conveniência e oportunidade, pronto, acabou. Não pode. Tem que ser um fato superveniente. Porque senão ficaria muito fácil para o poder público ficar revogando licitações a fim de acabar facilitando eventual conluio. Olha, eu estou fazendo uma licitação, modalidade menor preço. E aí aparecem os concorrentes, eles apresentam as propostas, só que o que eu queria que ganhasse apresentou um preço alto. Aí é claro que no final das contas eu não posso escolher aquele candidato que eu queria que ganhasse, então eu chego para essa pessoa e falo: olha, diminui o preço. E aí perceba que isso, né, esse impedimento de revogação por questões aleatórias, né, sem ser por questões de supervenientes, ensejaria esse tipo de conluio. Então, o fato tem que ser superveniente após a instauração da licitação e comprovado, tá? Esse fato superveniente comprovado. O que faz com que esse fato superveniente torne a licitação contrária ao interesse público, inconveniente e inoportuna. Perceba aqui, artigo 71, parágrafo 2º da Lei 14.133. Um motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente comprovado, devidamente comprovado. E a revogação não pode ser promovida pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, se for uma licitação do Poder Executivo, porque só pode promover a revogação da licitação o próprio poder que a criou, a própria entidade que a criou. Ou seja, quem elaborou, quem iniciou o procedimento licitatório é quem pode revogar. É diferente da anulação. Na anulação, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário podem anular. Aqui no caso, a revogação não. Apenas o poder que elaborou, que promoveu aquela licitação com base no princípio da autotutela ou da oficialidade de agir de ofício, pode revogar esse ato, esse procedimento administrativo. E a revogação, em regra, gera direito à indenização ao licitante vencedor, desde que, claro, tenha direito adquirido. Se não tiver direito adquirido, se não houve dispêndio com dinheiro
dispêndio que tenha trazido prejuízo, não há dever de indenizar. De qualquer forma, de forma comum, ambas demandam que seja atendido o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque o artigo 71, parágrafo 3º, menciona que tanto a revogação quanto a anulação vão ocorrer após manifestação dos interessados. Daí que essa manifestação vai dar oportunidade para os interessados, com base no princípio da ampla defesa e do contraditório, trazerem seus pontos de vista. Tanto a revogação quanto a anulação podem acontecer a qualquer momento. E vale destacar a súmula 473 do STF, que estabelece: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Por fim, o artigo 161, inciso 1, a linha D da Lei 14.133 estabelece que, no caso de revogação e também no caso de anulação, é possível que o interessado prejudicado interponha recurso no prazo de 3 dias úteis a partir da intimação ou da lavratura da ata. Agora eu vou trazer algumas jurisprudências, deixa eu ver se está gravando, tá? Eu vou trazer algumas jurisprudências interessantes que ocorrem no âmbito desse procedimento de anulação e revogação de licitação. Como eu falei com vocês, é possível que essa licitação seja anulada pelo Poder Legislativo no exercício do controle externo da administração pública. Isso aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma licitação em desacordo com os ditames legais e lá no município de Duque de Caxias, que envolveu em torno de 71,3 milhões de reais. Seria um valor muito alto, com um grande risco de trazer dano ao erário, prejuízo ao erário. E nisso, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro determinou que fosse anulado o procedimento licitatório. Aqui eu trouxe um pequeno trecho da decisão de anulação. Providencie a anulação do procedimento licitatório, evite os vícios apurados nessa representação nos próximos certames. E a ilegalidade qual era? Edital prevendo contratação de obra de engenharia por meio de registro de preços em desacordo com a Lei 8.666. Elaboração inadequada do BDI de acordo com o que foi levantado pela análise do item. Aqui é o caso típico de anulação, ou seja, houve ilegalidade, contrariedade à Lei 8.666, logo esse procedimento licitatório teve que ser anulado. E quem anulou em questão foi o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, findando assim com a licitação promovida pelo município de Duque de Caxias em relação a um serviço de engenharia. Licitude da revogação de procedimento licitatório. Ato administrativo, licitação, concessão de exploração de serviço de radiodifusão de sons e imagens em certa cidade, revogação do processo licitatório antes do início da fase de quantificação das propostas, licitude, interesse público declarado reconhecido, superveniência de fatores que recomendavam a prática do ato discricionário, inexistência de ofensa a direito subjetivo dos concorrentes habilitados. Não incidência do artigo 5º, inciso 55, nem do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 8.666. Mandado de segurança denegado. É lícito à administração pública com base em fatos supervenientes configuradores do interesse público, revogar motivadamente, sem audiência dos concorrentes habilitados,
procedimento de licitação antes do início da fase da qualificação das propostas. Em outras palavras, não há que se falar em ampla defesa e contraditório apenas na etapa da classificação. Aqui nesse ponto, não houve, como a gente verifica aqui, o contraditório, a ampla defesa, inicia a partir da fase de qualificação de propostas. Antes não é necessário. Então, perceba aqui que não existe um direito subjetivo dos licitantes. Durante o processo licitatório, ainda que com base, o único direito subjetivo que os licitantes têm é que a licitação ocorra de acordo com a lei, a fim de não haver ilegalidade. No mais, caso o procedimento prossiga de forma correta, legal, nada impede que a administração pública, com base em questões de conveniência e oportunidade, revogue a licitação. Não há direito subjetivo dos licitantes à licitação, ao prosseguimento na licitação uma vez revogada. Inclusive, não há nem mesmo direito subjetivo do poder público de findar, de finalizar a contratação. O princípio da adjudicação compulsória não determina que a licitação acarrete necessariamente contrato, mas sim apenas que caso o contrato seja efetivado, se ele for efetivado, quem tem que ter o objeto adjudicado é o licitante vencedor. E aqui interessante é o caso da Petrobras, bem interessante. Olha isso, gente, em sede de recurso extraordinário 441/280, de 2021, isso aqui eu achei impressionante, achei interessante, uma discussão legal. O que aconteceu aqui? A Petrobras havia feito uma licitação e os vencedores, Brasul, agora não me recordo o nome, mas enfim, era para navio de carga. E o que aconteceu? Houve a licitação, teve licitantes vencedores, contudo, a Petrobras revogou a licitação e contratou uma empresa que não participou da licitação. Eu faria a mesma coisa se eu fosse advogada dessas empresas licitantes. Entraram com um mandado de segurança. E aqui nesse caso, ele acabou sendo julgado improcedente porque o STF, em sede de recurso extraordinário, entendeu que não se aplica às sociedades de economia mista a obrigatoriedade da licitação. Então, a revogação da Petrobras, daquele procedimento licitatório, não foi ilegal, não foi considerado inadequado. Não só a revogação, como a contratação de uma empresa que não participou do certame. Então, o que estabeleceu, O recurso extraordinário número 441/280, no sentido da inaplicabilidade da lei de licitações à Petrobras, ordem de segurança concedida, revogação do procedimento licitatório simplificado mais de 10 anos após as contratações, mantida a decisão liminar. Qual foi a justificativa? Que o tipo de atividade empresarial da Petrobras, no caso da sociedade de economia mista, acabam dispensando o procedimento licitatório. Não há necessidade de cumprir esse procedimento licitatório. Se essa decisão está adequada ou não, já são outros 500, mas foi isso que o STF entendeu, que a sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras, não precisa cumprir com a lei de licitação. E esse caso aqui, julgado em 2021, praticamente ontem, em matéria judicial. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aqui. Só para finalizar, antes que eu me esqueça, isso aí também é interessante. Foi discutido também no tribunal, é muito comum a utilização de mandado de segurança a fim de manter certos procedimentos licitatórios.
E no caso em questão, o tribunal tinha entendido que não caberia o mandado de segurança, porque não há um direito subjetivo a seguir, né, com o procedimento licitatório, e que eventual discussão a respeito da natureza, como revogação ou anulação de licitação, não é cabível, não é possível essa discussão em sede de mandado de segurança, porque em sede de mandado de segurança não se discute valores, já tem que levar a prova pré-constituída. Por quê? Porque a discussão a respeito de anulação e revogação, o mais importante nesse caso é a questão da indenização. E é isso. Qualquer dúvida, só escrever aqui abaixo ou me mandar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC.